Nosso querido Gilberto, para nos falar hoje sobre um clássico da literatura espírita. Vai nos falar sobre o livro Jesus no Lar. Então, com a palavra, nosso Gilberto. Então, boa tarde a todos. Sobre o amor, né? Porque eu tenho até um trecho aqui que eu vou falar. O poeta disse: o amor se ama de todo, voa ou caminha de rastros, desce abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. E tem uma que eu gosto muito, né? Que quando dois amores se reencontram, né? Só quem passou por isso é que pode avaliar o quanto a pessoa ganha, né? Não há júbilo maior que se possa comparar do amor quando encontra o amor depois de muito esperar. Bonito, né? Se eu fizesse essa trova, eu acho que eu pagava a minha encarnação, não precisava mais nada. Mas então, nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, um grande livro, Jesus no Lar, aproveitando a época, né? São várias histórias, porque segundo Neio Lúcio, que é o autor espiritual, quando Jesus começou praticamente, instalou o culto do Evangelho no lar. Ele ia para a casa de Simão Pedro, o apóstolo, com os outros apóstolos, e comentava no final, na noite, né? Fazia comentários evangélicos. Então tem passagens muito interessantes. Quer dizer, nós vamos falar sobre duas aqui, mas tem, por exemplo, olha, o servo inconstante. O servo inconstante é importante para a gente saber como ele se posicionou na vida. A exaltação da cortesia, olha só, porque então tem várias aqui. Depois tem lá na livraria, para quem quiser. O poder das trevas, como é que elas fazem para afastar os trabalhadores da casa espírita, por exemplo. Porque o espiritismo tem essa grande vantagem. Ele nos dá ferramentas para nós entendermos onde nós precisamos trabalhar o nosso espírito, a nossa alma. Então a gente não precisa consultar cartomante, não é, buenadistas, para saber quem nós fomos, porque nós fomos o que nós somos hoje. Então basta ver nossas inclinações. Uma criatura acentuadamente egoísta, ela foi um egoísta, por sua vez. Uma criatura que se deixa marcar o apego, a paixão dos valores materiais, ele foi uma criatura nisso. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E os pais, principalmente, a grande responsabilidade dos pais, missão em relação aos filhos, é observar exatamente esse lado de cada filho para poder trabalhar. Eu tenho uma passagem extraordinária que eu vou trazer, porque os espíritos do terceiro milênio já estão despontando, novinhos ainda. Então tem uma passagem de uma menina de 8 anos, que aconteceu comigo aqui, que eu vou passar só para a gente ter uma ideia, porque à medida que o planeta vai evoluindo, e nos planetas superiores, a infância é menor, o tempo de infância. E o espírito, ele toma se senhoria da sua bagagem espiritual mais rápido. E ele não fica muito preso, ele deixa aparecer os recursos que ele já ganhou rapidamente. Então, é a gente trabalhar isso em favor dos filhos, dos parentes e de nós mesmos, principalmente, né? Então, no capítulo 12 desse livro, os descobridores do homem. Então, vamos ver como é que a gente
é descoberto quando nós achamos que está tudo bem, porque a gente deve fazer uma revisão, e até Santo Agostinho, né, na pergunta 919, ele fala que Kardec perguntou, né, como fazer para conhecer o nosso íntimo, aquilo tudo. Faz como o filósofo da antiguidade, não, disse, conhece-te a ti mesmo, né? Então, Santo Agostinho fazia como que um sumário do seu dia, das suas reações, daquilo que ele fez. É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então, vamos ver, os descobridores do homem. Então, Neio Lúcio, o Espírito, é pela psicografia do nosso Chico, ele conta que apareceu, Jesus conta, ele relatando uma passagem de Jesus, conversando com os apóstolos na casa de Pedro. Então Jesus falou que apareceu na velha cidade de Nínive, um homem tão profundamente consagrado a Deus que chamava atenção. Ele era tão envolvido nas coisas de Deus, era um homem reto, ele não tinha erros na visão da população. Toda a cidade lhe rendia especial louvor, lhe tratava com uma certa homenagem. E eram tão rasgados os elogios à figura daquele homem, que aquelas informações que vinham da terra foram até o céu, repercutiram no céu, a tal ponto que vários anjos pediram ao Altíssimo a transferência daquele homem para o céu, de tanta virtude que ele apresentava. Então, os anjos educadores, sabendo dessa posição, o que eles fizeram? Eles enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Vamos ver, porque a pessoa tem que testemunhar se ela realmente é aquilo que ela fala ou aquilo que ela testemunha. Emmanuel diz que nós só seremos uma criatura paciente quando nós respondermos a mesma pergunta 5 vezes no mesmo tom de voz. Então, quando a mulher perguntar, viu, na gente, a mesma coisa 5 vezes, se a gente responder com o mesmo tom de voz, nós já ganhamos a paciência, já somos criaturas pacientes. Então vamos ver quem são esses descobridores do homem, de repente serve para nós, para a gente até testar, né? Bom, o primeiro que foi mandado, foi a necessidade. Porque às vezes, né, quando está tudo bem, quando o dinheiro está na conta do banco, quando está tudo equilibrado, tem um bom emprego, a criatura é um santo, né? É uma criatura boa, mas quando falta, aí é que ele vai se revelar. Também vai ao encontro de uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, 895, eu não esqueci esse número, porque eu morei numa casa antes de casar, porque ninguém é perfeito, né? Acaba casando, né? Eu morei numa casa 19 anos antes de casar, e o número era 895. Então, qual é a maior prova da inferioridade moral que a criatura pode portar? O interesse pessoal. Então, quando está tudo bem, nós somos uma pessoa. Agora, quando afeta o nosso interesse, nós nos descobrimos. Nós nos mostramos quem, na verdade, nós somos. Então, o primeiro que os anjos descobridores do homem mandaram necessidade. Então, e que em casos desses surge, em primeiro lugar, foram privações, obstáculos, doenças e abandono entre entes amados. Mas o que aconteceu? O devoto, firme na confiança, compreendeu a mensagem divina e venceu a prova, revelando-se a cada dia mais firme na fé e confiança. Depois ele mandou o segundo,
O segundo foi esse aqui, ó. Segundo, dinheiro. Olha só, gente. E me lembrou de uma trova do Antonino, que Antonino era dotado por terra, nota e fazenda, mas tinha o coco apertado, qual a cana na moenda. Quer dizer, ele pensava em tanto em dinheiro, só pensava nos valores materiais, que a cabeça dele vivia acesa. Ele não tinha espaço para outras coisas, ele só pensava nos valores materiais. Então mandaram o dinheiro. Mas voltando ao problema da necessidade, eu me lembrei, eu já falei isso aqui, mas eu falei em fevereiro, como nós estamos em dezembro, a maioria, os que estão aqui que estavam em fevereiro, esqueceram, né? Teve um casal que eles moravam na Barra e a mulher, porque nós quando a gente pensa que tudo a mulher já apresentou, não guarde isso, que vem mais coisas por aí. Então a mulher cismou de comprar uma cama king size, aquela cama grande, né? Maior do que o normal. E quando a mulher cisma, viu, Afrânio? Quando a mulher cisma, até Deus cede, porque ele não aguenta, entendeu? Não, ele cede. Então ela comprou uma cama king size e aconteceu o seguinte: ela morava num apartamento bom, no Jardim Oceânico, próximo da Barra, da praia, carro 0 quilômetro na garagem, bom emprego do marido. A cama não entrou na suíte. Solução? Claro, partido da mulher, claro, né? Mudar de apartamento, para que a cama entrasse. Então é igual, não é? Em vez de, não fez igual aquele que sentou no banquinho do piano e puxou o piano para perto dele para poder tocar, né? Em vez de puxar o banco, né? Então o que aconteceu? Eles compraram um apartamento, cobertura ali próximo, e botaram aquele como parte de pagamento, fizeram um financiamento. 6 meses depois ele perdeu o emprego. Eles estão morando no Meier, num apartamento de 2 quartos. Nada contra o Meier, mas eles saíram do Jardim Oceânico, moravam muito bem para o Meier por causa de uma cama king size. Quer dizer, a necessidade que ela colocou como necessidade dela não era uma necessidade. Vamos dizer que talvez fosse uma ambição, né? Uma ambição, uma coisa. Então ela se perdeu. Bom, esse devoto ganhou a primeira prova. A segunda prova veio o dinheiro. Acercou-se de homem e conferiu-lhe mesada, lauta mesada, recursos imensos e considerações sociais de toda a sorte. Porque com o dinheiro, a pessoa, ele pode amolecer os valores da alma, né? E a pessoa ficar seduzida pelos prazeres, não é? Pelos prazeres da vida, quer dizer. Padre Antônio Vieira dizia que não se sabe onde a cobiça é maior, se naquele que nada tem ou naquele que nada lhe basta. E a gente conhece isso no cenário público nosso aqui, a gente sabe de criaturas, coitadas, completamente escravizadas à ambição e cegas a tal ponto que nada lhes basta. Então, mas ele pegou o dinheiro, esse servo, e transformou em riquezas para dar emprego às pessoas. Quer dizer, o dinheiro para ele ali foi como sangue correndo nas nossas artérias. Quer dizer, é vida, é vida. Então, quanta gente boa, gente. Quanta gente que usa o dinheiro fazendo associações, tem até e isso desponta, né? Tem um jogador de futebol português, o que vai jogar amanhã, o Cristiano Ronaldo, que ele é conhecido pelo número de ações sociais que ele faz. Ele tem, inclusive, uma associação que ele preside e ajuda muita criança na África, se não me engano, por ali. Quer dizer, então ele está utilizando bem o seu dinheiro, ele não está amontoando somente, ele não está amontoando para um futuro que ele não sabe o que vai acontecer. Então, o aprendiz previdente lembrou-se da caridade
e afastando-se as insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Quer dizer, então ele venceu a prova da necessidade, se tornou uma pessoa resignada, confiante, e a prova do dinheiro, quando ele não se deixou cair para o lado dos prazeres, dos vícios, aquilo tudo. Então veio o terceiro descobridor do homem, que é o poder. Então, realmente, né, são três, não é, sedutores do homem: a necessidade que às vezes desanda a criatura, o dinheiro, que ele muda completamente, e o poder. A dona Conceição Aparecida, que eu conheci em Uberaba, ela fez o Hospital do Fogo Selvagem. Ela andava descalça, era negra, amiga do Chico. Então, ela um dia botou um lençol na Avenida Paulista, em São Paulo, porque ela estava precisando de muito dinheiro para manter o hospital. E ela começou com o megafone a pedir dinheiro aos paulistas. E passaram 2 vereadores de Uberaba, não gostaram daquilo, porque acharam que ela fazendo aquilo, dizendo que era em Uberaba, eles consideraram que era um desprestígio às autoridades políticas e de governo de Uberaba. Então elas chamaram a polícia, eles, vejam, e disseram que era ladra, que aquilo era mentira. Ela foi presa, ela ficou humilhada, mas o Chico então arranjou um advogado, e o advogado provou que ela era realmente uma pessoa a serviço do bem. Mas ela ficou muito humilhada e resolveu que ela ia fechar e ia parar com aquilo. Mas o Chico disse: não, você não faça isso, porque você já teve poder nas mãos, você pediu poder para ser útil, servir a Deus, e não usou o poder só para atender o seu egoísmo. Você pediu riqueza para atender numa outra oportunidade reencarnatória, e também desandou, não fez nada em favor do próximo. Você pediu beleza, enfim, pediu autoridade, tudo, e você perdeu. Agora você está fazendo, porque quando a gente promete fazer, olha, gente, uma parêntese, a nossa encarnação agora é melhor do que a anterior. Todos nós aqui temos uma reencarnação melhor do que a anterior, porque foi estudada pelos benfeitores e eles nos deram aquilo que a gente precisa de melhor para crescer, não de acordo com as necessidades, mas com aquilo que nós queremos, mas sim de acordo com as nossas necessidades. Porque se fosse permitido a gente abrir a cortina do passado e ver nossas encarnações anteriores, nós iríamos nos assustar. Quem frequenta a reunião mediúnica sabe disso. Que quando a gente pensa que a criatura é muito boazinha, hoje que é um santinho, vem um espírito lá e diz: não, você me jogou na Inquisição, você me jogou no circo. Quer dizer, nós não tem nenhum santo por aqui, viu? Então pode ter certeza disso. Mas o que eu estava falando mesmo, e quando eu esqueço, a minha palestra é decorada, entendeu? Eu tenho que começar do início. Aí vai até umas 6 horas, não tem problema não, né? 6, 6 e meia, né? É sexta-feira, né? Amanhã é sábado. Bom, então, o que aconteceu? A dona Conceição, então, retomou a pedido do Chico e tocou a vida. E salvou a sua encarnação. Porque, gente, outro parênteses que eu vou dizer, vou falar. A misericórdia é tão grande que os benfeitores não deixam a gente pedir acima daquilo que a gente pode fazer. E também não deixam que a gente peça menos daquilo que a gente pode fazer. Lá, a Célia Diniz, que teve aqui, que tem o livro Vencendo a Dor da Morte, que nós fizemos até um seminário com ela aqui. Quem já leu esse livro, Vencendo a Dor da Morte? Excelente, tem aí para vender. Então ela perdeu um menino com 3 anos de idade e uma filha com 23. Era amiga do Chico, era de Pedro Leopoldo. Então a mãe dela
espírita, trabalhadora no bem, teve uma enfisema, uma erupção, ficou toda vermelha, mas curou passes, remédios lá em Uberaba, em Pedro Leopoldo. E ficou uma mancha vermelha na testa dela. E ela perguntava ao Chico, Chico, por que essa mancha vermelha não saiu? Olha só, gente. Aí o Chico falou, não, fulana, essa mancha vermelha é para que você, todas as vezes que se olhar no espelho, e não há nada mais frequente do que a mulher faça do que se olhar no espelho, você lembrar que você preferiu o trabalho do que a lepra. Olha só, ela tinha pedido a lepra para resgate de problemas do passado, mas os benfeitores estudaram a ficha dela, o lado psicológico, a bagagem que ela construíra, e viram que ela não suportaria a lepra. Ia ser uma encarnação perdida. Olha só. E ela trabalhava, sábado e domingo, ela estava sempre trabalhando no bem. Então vejam, ninguém, gente, tem uma encarnação errada. E a reencarnação não erra de endereço. Então, voltando aqui ao esquema, foi o terceiro, né, o poder. Então vamos ver. Ele usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados. Aí veio o quarto descobridor do homem. Olha aí, gente, esse é danado, principalmente na época atual, no nosso Rio de Janeiro. Cólera. Imaginem, cólera, um homem desse valor, com tantos sentimentos, eles mandaram a cólera para provar ele, porque a cólera vai aqui dentro, desnuda aqui o que a gente já tem ou deixa de ter, para mostrar quem nós somos. Então olha só o que aconteceu. Triunfante e feliz, o crente foi então visitado pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio. Olha só, gente, que a gente ainda tem, que não, quando toca o amor próprio, também a lâmpada vermelha acende. Falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa da sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez, em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. O estrago estava feito. Então Jesus, concluindo essa página, estampando sereno sorriso, terminou: quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadores. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. Raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem, a notar a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Porque às vezes começa de uma guerra de opinião. Já observaram? Tem casais que um não consegue
perder a guerra, ele quer vencer a guerra da sua opinião, quer que a sua opinião prevaleça. Então, um casal que estava numa situação difícil e o médico estava muito doente. Eles foram ao médico, a mulher levou ele ao médico, dirigindo, chegou no médico. O médico, depois de examinar ele bem, 1 hora examinando, colocou ele na antessala, chamou a senhora e disse: olha, se a senhora quiser que ele tenha uma sobrevida de uns 10, 15 anos, não contraria as vontades dele. Se ele quiser ir jogar futebol sexta-feira, tomar a cervejinha com os amigos, deixa. Se ele não quiser ir ao shopping, coisa que ele odeia, não obrigue ele a ir ao shopping. Se ele chegar suado da luta, lá do jogo, do esporte, e meter o dedão na panela de comida que você estiver fazendo, não reclame. Enfim, se ele jogar a toalha molhada na cama, deixa. Se fizer isso, se agradar ele vai ter uns 10, 15 anos mais de sobrevida. Aí foram embora. No carro ele ansioso. E aí, querida, o que o médico falou? O médico falou que você vai morrer. Perdeu uma oportunidade, né? Ele disse que você vai morrer. Bom, a segunda pergunta, o segundo título do livro é o Talismã Divino. Esse, olha, é uma beleza, né? Após o culto, Jesus com a palavra, no lar de Simão Pedro, Isabel, genitora de João e Tiago, indagou a Jesus: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? Então Jesus disse: sim, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. E ela ficou animadíssima, curiosa para saber. Por ele conhecemos a beleza dos tesouros do amor, descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações, abre a porta às revelações da arte e da ciência, estende a possibilidade da comunhão com as fontes divinas da vida, descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Olha que beleza, hein? E esse talismã está à nossa mão. Todos nós aqui podemos pegar esse talismã. Nós vamos ver qual é. Permite abençoadas sementeiras de alegria, reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos, revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos e facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. E a esposa de Zebedeu, então, curiosa, inquiriu, espantada: mestre, onde podemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos deste acumulador de felicidade. Então, gente, vocês têm alguma ideia de quem seja esse talismã? Quem acertar, o Afrânio paga o cafezinho depois ali embaixo. O trabalho na caridade. Tem alguém aí que tem alguma ideia do que seja? O Afrânio não vale falar. Amor. Tem outro aí? Bom, chama-se o tempo. É o tempo. Com ele a gente faz tudo, gente. Com ele a gente decidiu mudar, a gente muda. Foi aproveitando o tempo que Paulo de Tarso, Saulo resolveu se tornar Paulo na estrada de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? Foi aproveitando o tempo que Madalena, que era uma pecadora, se tornou uma santa. Então, gente, nós temos, e aí Jesus falou, esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Gente, é a hora. Tem gente que acorda
olha o tempo, abre a janela, meu Deus, vê uma nuvem escura, aí pensa no emprego, acha que é um emprego subalterno, acha que o chefe é um tirano, esquecido que só no Rio de Janeiro tem 3.500.000 desempregados, sonhando com um emprego subalterno daquele com um chefe severo. Então a pessoa abre a janela, pensa no tempo, acha que vai chover, pensa no chefe, no emprego que não vale a pena, pensa na cara do marido com aquela bronquite crônica que não para, e aí o que ela faz? Inerte, liga a televisão, e aí começa a ver Ana Maria Braga, depois Fátima Bernardes, depois vídeo show, depois Vale a Pena Ver de Novo. Eu não vejo televisão não, tá? A minha mulher que conta, hein? E perde o tempo agora. O futuro não existe, gente. O futuro é o que a gente faz dele agora. O futuro será radioso, radiante, brilhante, dependendo do que nós fizermos agora, nesse minuto. Tem gente que fica presa ao passado, não é? Ah, se eu fizesse isso. Ah, se eu comprasse uma casa na Atacaro em vez de comprar em Cascadura. Ah, se eu comprasse ações do Banco do Brasil em vez de comprar da Petrobras. E fica somando o que ele chama de prejuízo. Não é prejuízo, ele deixou de ganhar, gente. E fica com aquele sentimento masoquista, estragando o seu tempo. Então, gente, o tempo é o precioso talismã. E Jesus continuou: cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto. Poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E arrematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Não há nada pior para o espírita desencarnado do que o tempo perdido, do que a hora vazia. Não há nada que aflija mais o espírita desencarnado do que o tempo perdido. Como disse Antônio de Castro, depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia. Gente, Kardec começou com 50 anos. Pedro começou com mais de 50 anos, se tornou o apóstolo. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo, não é porque é meu parente, não. Eu tinha um tio, está desencarnado. Ele comprou um morro lá perto de Miguel Pereira, num distrito de Miguel Pereira. Era um morro com capim. Ele fez um pomar. Botou árvores, fez um lago, a gente pescava tilápia, esses peixes de lago lá desse tamanho, que ele fez, construiu. Aos 80 anos de idade, ele me deu uma lição que eu nunca mais esqueci. Ele estava transportando uma muda de mangueira de um lugar para outro e me falou: Gilberto, eu estou aqui transplantando essa muda de mangueira daqui para ali, com o mesmo entusiasmo que eu plantei quando eu plantei a primeira muda de mangueira aqui aos 40 anos de idade. Olha só, gente, quando ele comprou o sítio, deixou uma marca, deixou. Emmanuel diz que tem muitas reencarnações de baixo teor que são repisadas e mais repisadas. Tem gente que demora 6, 8, 10 encarnações para vencer o ciúme. Não consegue. A mudança é muito lenta, a pessoa escoimar, retirar esses sentimentos que são inferiores é muito lenta. A pessoa passa uma encarnação inteira sabendo que aquilo é ruim. Olha, tem gente que está no céu e prefere viver no inferno. Faz da sua vida um inferno. E tem gente que está no inferno e faz da sua vida um céu. Jerônimo Mendonça, que eu conheci, botava um saco de 30 quilos de
areia no peito. Ele era paralítico, cego, pesava 45 quilos. Fundou centro espírita na cidade da periferia, em Tuiutaba, Minas Gerais. E não parava, era cantor, compositor, recitava versos e era orador espírita. Então, um dia ele ia fazer uma palestra, mas estava muito doente, o cardiologista proibiu que ele fosse. Receitou repouso absoluto. Então, ele pediu a um amigo que fizesse a palestra no lugar dele. O amigo foi. Chegou no meio do caminho, na estrada, teve um desastre, o carro capotou. Mas ele saiu ileso. Aí, meio tonto ainda, abriu o porta-luva, pegou o evangelho e abriu. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele ligou para o Jerônimo: Jerônimo, meu Deus, eu estou desolado, eu estou arrasado, porque nem para morrer eu estou prestando, porque eu não sou um homem de bem. Se eu fosse um homem de bem, eu teria morrido. Então, nem para isso eu estou prestando. Então, o Jerônimo, um dia ele estava a 140 quilômetros com uma perua, como chama em São Paulo, da estrada, o guarda parou. Meu senhor, o senhor está a 140 e ainda mais levando um doente ali, que era o Jerônimo do lado. Aí o motorista: pois é, seu guarda, há 18 anos que eu dirijo para esse homem, é para lá, para cá, para lá, para cá, ele não para. Então é aproveitar o tempo, não é? Vamos ver, vamos perguntar, vamos fazer uma reflexão sobre o tempo. Vamos perguntar ao aluno reprovado o valor, o peso de um ano na vida dele. O aluno que perdeu o ano porque não estudou. Quanto vai lhe pesar esse ano, não é? Vamos perguntar ao diretor de uma revista semanal o peso da sexta-feira, quando ele tem que entregar essa revista na banca de jornal no sábado para vender. Vamos perguntar ao negociante que perdeu o avião por questões de 1 minuto, 2, quando ele ia para um determinado lugar fazer um excelente negócio para ele, porque o trânsito o impediu de chegar na hora. Pergunte ao aluno do Enem que foi chegando e viu o funcionário fechar o portão porque já tinha passado da hora. Vai ter que esperar o Enem do outro ano fazer. Vamos perguntar aos amantes o que seja uma hora. Gente, 1 hora para os amantes passa tão rápido, não é? Então vamos pensar para aquele que saiu ileso de um desastre praticamente, por segundos. Ele ia atravessar a rua, esperou, olhou, de repente um carro foi e derrapou na sua frente. Ele sairia morto dali. Vamos perguntar àquele. Eu tive um primo que ele estava ali no viaduto da Paulo de Fronten, e ele era o 3º carro a passar quando o viaduto caiu. Por uma questão de minutos, ele não sofreu aquilo. Vamos perguntar ao atleta de ponta quanto custa 2 centésimos de minuto, quando ele não conseguiu a medalha de ouro e sim a medalha de prata. Pensemos em tudo isso, meu irmão. E aí a gente vai diminuir, suprimir em nós aquela velha história, aspas, de matar o tempo, não é? Matar o tempo. A gente liga a televisão porque não quer ler um livro, não quer fazer um trabalho, e aí, não, vou deixar, faço depois. E aí fica matando o tempo, né? Um dia Sócrates deliberou sair de si mesmo e imortalizou-se. A gloriosa missão de Jesus começou para os homens na manjedoura. Tudo no universo começa num dia. Há muitos vivos que morrem antes da morte, não é? À vista de se colarem sistematicamente ao passado, cortando todos os laços do presente. Então, gente, terminando, nós nos lembramos de Cornélio Pires quando disse: triste inscrição de lembrança li na campa de João de Souza. Afinal, agora descansa quem na vida não fez outra coisa. Cornélio Pires.
Olha, gente, eu conheci uma menina de 8 anos aqui, 8 anos. E a mãe dela me disse, olha, Gilberto, ela está curiosíssima de conversar com você para saber se você realmente conversou e conheceu Chico Xavier. 8 anos de idade aqui. Aí eu digo, não, nós vamos conversar, eu vou sentar com você um dia e vamos conversar. Aí ela falou assim, nós precisamos conversar. Gente, uma menina de 8 anos, já com essa posição. Aí a mãe dela me contou, no dia seguinte dessa conversa, que na prece que ela faz o culto no lar toda noite, na prece antes de encerrar o dia, ela pediu a Deus que eu não esquecesse de conversar com ela sobre Chico Xavier. Olha que beleza. Olha que beleza. Enquanto tem outros, como por exemplo aquela garota que na prece fez o Pai Nosso, que a mãe pediu para que ela fizesse, e ela disse assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, se eles nos pagarem o que nos devem. Aí, meu Deus do céu, a mãe, mas você mudou o único estatuto que Jesus colocou para os homens, você alterou por quê? Ah, não, é que o meu irmão me deve um bombom, e se eu falar que estava pago, ele não ia me pagar o bombom. Olha a diferença, não é? Então, gente, essa história de aposentadoria não existe, não existe. Quando a gente para de trabalhar, a gente começa a morrer. Quando nós paramos de trabalhar, de nos movimentar, nós estamos apressando a nossa morte. Eu escutava o meu pai e o meu tio falando sobre a aposentadoria, eles contavam a dedo os dias, as horas e os anos. Eu achava que a aposentadoria era o paraíso, era melhor do que ganhar na loteria naquela época, porque eles só falavam em se aposentar. A tal ponto era tido como uma coisa tão boa, porque eles consideravam o trabalho uma coisa escrava, uma coisa, quer dizer, que não servia. Ao contrário, o trabalho é que nos faz viver, a movimentação constante. Eu já passei dos 45 anos, dá para notar, e eu não paro não, viu, gente? Eu não paro. Aliás, não sei se é porque eu sou de 7 meses e muito apressado, que eu fui o primeiro a nascer. Tinha um irmão gêmeo, para quem não sabe, e ele era a calma em pessoa, tanto que a gente costumava dizer que a calma dele irritava a gente, entendeu? Ele demorou 45 minutos para nascer, olha só, o sofrimento da minha mãe daquela época. Eu vim logo, 7 meses apressado, e sempre fui afobado. Agora eu sou um pouquinho menos, eu sou mais... Você está rindo, Vera? Porque a Vera me conhece há muito tempo. Então, gente, olha, todos nós aqui fomos apresentados a Jesus. Todos nós. Não houve um de nós aqui que não nos apresentamos a Jesus. E nós prometemos a Jesus que iríamos fazer. Reflitamos nisso. Passa o tempo e corre tanto em sua marcha milenar, indiferente ao riso, alheio às dores e às alegrias, vai pondo os dias sobre os dias, como contas a somar. Ódios, lutas, paixões, enganos, nem mesmo podem retardar. Sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos, como parcelas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser presente e a ser passado a de passar, enquanto o tempo indiferente, em seu constante caminhar, em sua marcha indefinida, vai pondo vida sobre vida em sua eterna conta de somar. Muita paz a todos. Muito obrigado pela paciência.